Muita gente tem falado sobre os interesses da Rússia na Ucrânia, né? E o pessoal fala muito, por exemplo, que o Putin estaria numa cruzada moral pela salvação aí dos valores tradicionais da família, das religiões, os valores espirituais, contra, claro, o Ocidente, que é moralmente degradado, né? Os globalistas, dominado pelos globalistas, o Ocidente moderno, né? E que é contra então, os valores tradicionais que a Rússia representa e a Ucrânia, obviamente, acaba sendo um símbolo desse Ocidente, né, que quando tentou entrar para a OTAN, acabou ameaçando o território ali, a região dominada pela Rússia. Então, ele considera esse, ah, essa oportunidade aí de mostrar a sua rejeição a essa modernidade do Ocidente em defesa da tradição, etc. Alguns dizem isso. Outros dizem que também gostam muito de focar, por exemplo, na destruição que a Rússia fez aí de alguns laboratórios americanos que testavam vírus, como o próprio coronavírus, né? Inclusive foram feitos testes de doenças na Ucrânia, quer dizer, não foi em Wuhan, na China, tanto, mas também na Ucrânia haviam testes ali financiados pelo governo dos Estados Unidos. Então, isso é um fato real que muitas pessoas colocam como aí motivos, né? Só que elas esquecem de dizer que se isso é verdade, então quer dizer que o Putin ele é uma alma santa e bem intencionada que só quer livrar o mundo de novas pandemias ou proteger o seu território ali de uma nova pandemia, mas na verdade tudo isso acaba justificando a invasão da Ucrânia, né? Então, o que estaria por trás mesmo? Tem várias coisas. Existe aqui, a gente já falou aqui no nosso podcast sobre a ideologia eurasiana, e vamos falar mais ainda sobre isso, mas existe um fator apenas que pode ajudar a entender o objetivo por trás disso aí. Vejam, de acordo com um artigo publicado ainda em 2020 no site da Harvard International Review, né, são especialistas aí da Universidade de Harvard, por autores ucranianos, três autores ucranianos. A Ucrânia, ela tem, na verdade, um grande potencial de reservas naturais de gás inexplorado. Reservas inexploradas, que não se sabe, um potencial inexplorado, né? E isso poderia fazer da Ucrânia um país autossuficiente em gás natural. Não só isso. Na verdade, além de ficar autossuficiente, ela poderia também exportar para o resto da Europa e resolver a crise de gás natural da Europa. Vejam, isso aí não é pouca coisa. Por quê? Até agora, a gente tem falado, muitas pessoas têm falado também, inicialmente, no início dessa invasão, sobre uma das possíveis razões para essa invasão aí, ou melhor, uma das possíveis consequências dessa invasão seria o problema do abastecimento de gás, porque a Ucrânia era vista como uma região de passagem ali dos gasodutos que abasteciam a Europa com o gás que vinha da Rússia. Então a Rússia controla o gás europeu e de fato é verdade. Tanto que as sanções agora estão causando um problema e o mundo resolveu se preocupar com isso finalmente. Mas, porque afinal de contas, o que acontece? Quando a Rússia domina e abastece a Europa com seu gás, que isso tem acontecido já há muito tempo, a Rússia, o país do Putin, tem ali um grande poder de negociação, né, internacional. E é justamente de posse dessa superioridade de abastecimento de gás é que eles conseguem fazer as mudanças ali na sua região, como a invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia, invasão da Ucrânia que já teve em 2014, a influência nesses países e diversas práticas antidemocráticas contra esses países, né? Porque afinal de contas, quando a Europa, a ONU, a Unesco, a OTAN incomoda, pede para a Rússia parar com isso, eles dizem, olha, vocês fiquem quietinhos, porque senão a gente corta o gás de vocês. É claro que não é tão evidente assim, tão claro assim, as claras, mas é dito simplesmente, olha, nós temos a superioridade que vocês estão numa posição inferior e não pode exigir nada da gente, né? Então, essa situação foi se enrolando por muito tempo. Acontece que, como a gente está dizendo aqui, como diz esse artigo da Harvard International Review, a Ucrânia tem um poder aí de reservas inexploradas que
poderia, se fosse desenvolvido, se fosse explorado, poderia então abastecer a Europa e a consequência óbvia disso seria o quê? Que a Rússia seria colocada para baixo, porque afinal de contas ela não teria mais essa barganha diante dos países ocidentais. Então é óbvio que quando a Ucrânia disse que queria fazer parte da OTAN, o Putin deve ter dado um salto da cadeira, né? E agora aí ele viu o perigo que existe. Então vamos falar aqui um pouco sobre essas reservas. Veja, em 2019, as reservas de gás da Ucrânia totalizaram 1,09 trilhão de metros cúbicos, perdendo apenas para a Noruega, que tem hoje 1,53 trilhão. Se deixarmos de fora essas grandes reservas russas, as grandes reservas russas, né, que abastecem a Europa, e da Ásia também, de onde também vem o gás da Europa, a Ucrânia detém hoje a segunda maior reserva de gás conhecida na Europa. Isso considerando que elas ainda permanecem inexploradas, né? Então, o que a gente está falando é de um potencial que teria poder de tornar a Ucrânia um país realmente independente e também criar uma força maior na União Europeia diante do gigante russo que dá o seu gás para eles na sua mais benévola misericórdia ali, né? Aí então agora a Europa poderia ter algum poder de barganha. Vejam que interessante isso, né? De acordo com o artigo dos pesquisadores ali de Harvard, esse fator faz da Ucrânia um país extremamente atrativo para investimentos da União Europeia, né? Porque a entrada do gás, a entrada da Ucrânia no mundo desses fornecedores reduziria então essa dependência da União Europeia em relação à Rússia. E isso fortaleceria a posição negociadora da Europa. Vocês não pensem que isso é pouca coisa, né? Vamos ver aqui o que diz também uma consultoria energética chamada Wood Mackenzie, que classifica a Ucrânia como uma verdadeira chave para a crise de armazenamento de gás na Europa. Considerando também que a Ucrânia já tem toda a tecnologia para isso, porque ela serve de passagem desse gás, né? Então o investimento não seria, aliás, seria muito alto, mas ele se amortizaria em pouco tempo, segundo o artigo. Então isso faz com que realmente seja muito, mas muito atrativo esse mercado de investimento justamente na exploração desse gás da Ucrânia por empresas, por países, né, que além de desenvolver a própria Ucrânia, iria desenvolver o resto da Europa, ou pelo menos manter a Europa independente desse gás russo. Isso não é pouca coisa. Tá? Agora, o que é importante a gente saber? Outro trecho, vamos ler outro trecho aqui desse artigo. Kiev introduziu preços de mercado para as famílias e não fornece mais subsídio para todos os consumidores indiscriminadamente. Esse mercado doméstico, relativamente novo, deve tornar o envolvimento financeiro da produção de exploração de gás ucraniano mais atraente do que no passado. Eles estão falando aqui, obviamente, em 2020, antes de começar essa invasão na Ucrânia. O que eu quero dizer com isso? Não estamos dizendo, é claro, que esse é o único interesse do Putin. É impossível a gente saber disso e dizer isso. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que a Rússia ficaria enfraquecida politicamente, geopoliticamente, por causa desse enfraquecimento econômico. Muita gente tem a tendência a pegar essas questões econômicas e colocar no centro. Isso está errado. Não faz sentido colocar a questão econômica no centro, porque nem tudo é dinheiro do mundo, né? Isso pode ser para as pessoas, mas na verdade para quem tem aí né, outros interesses de muito mais importância, como a própria concentração e adquirir mais poder sobre a região ali do leste europeu, né? Só o dinheiro não é suficiente. Então, para quem quer fazer um império que vá de Vladivostok até Lisboa, como disse recentemente o ex-primeiro-ministro russo, né, o Medvedev, falou isso aí, né, e é também um dos planos do ideólogo do regime, o Alexander Dugin, realmente é preciso não deixar que os seus inimigos explorem os seus potenciais. E não é à toa que a Rússia tem bombardeado especificamente pontos ligados à infraestrutura da Ucrânia. Então é claro que
existe uma intenção aí exatamente ligada a matar a Ucrânia no sentido da infraestrutura, para que ela não sirva, né, para a Europa, que é, na verdade, acaba sendo uma região também de interesse da Rússia, porque o Império Russo, o ideal do Império Russo, que nunca morreu, ele permanece vivo para a expansão dessa Rússia, né? Então, é claro que eles precisam impedir que a infraestrutura dos seus inimigos atrapalhe o avanço das tropas em direção ao tão sonhado mundo multipolar igualitário prometido pelo ideólogo Alexander Dugin. E é claro que eles precisam, então, de todo tipo de narrativa para fazer isso parecer pequeno, né? E afinal, então é óbvio que, como tem dito frequentemente o Alexander Dugin, essa guerra é uma guerra civilizacional, é uma guerra existencial, é uma guerra moral, é uma guerra religiosa, espiritual. Ele coloca todos esses grandes valores aí, né, para justificar, né, e abastecer aí de utopias, né, os seus comandados aí ao longo do mundo, porque a rede ideológica do Alexander Dugin é muito forte na Europa, já domina praticamente toda a Europa, a direita da Europa, os conservadores europeus estão todos na mão do Dugin, todos eles leem o Dugin e muito poucos questionam, né? No Brasil também temos muitos grupos já favoráveis também, e esse pessoal gosta muito de cair nessa propaganda russa de desnazificação, guerra espiritual, enfim, ela é espiritual no sentido, né, talvez num outro sentido, né, no sentido de que, o sentido cristão, né, o anticristo ele viria como um falso messias, né, e ao mesmo tempo que ele inverte a proposta cristã, ele também seria um falso profeta. E a Rússia tem se colocado como uma evangelizadora do mundo, vejam que coisa. E aí os católicos, os cristãos acabam caindo nessa. Mas o pior mesmo é quando repetem essas justificativas como desnazificação, né, luta contra o globalismo e tal, quando na verdade a guerra, embora tenha toda essa questão aí das reservas naturais, das reservas de gás natural da Ucrânia, ela é de interesse dos grandes poderes aí globais, justamente porque todo o pacifismo ocidental, né, ele lucra com conflitos. E isso é também um dos fatores que se deve levar em conta. Então, quando a gente pergunta o que quer o Putin na Ucrânia, né, existem muitos fatores aí. Mas esse fator do gás natural, ele certamente tem um peso especial aí quando a gente está falando de poder de negociação, poder de fazer o que quer. Porque o que a Rússia quer exatamente é se expandir. E para isso ela não pode deixar nada no caminho, né? Então, eu escrevi um artigo sobre esse tema no jornal Brasil Sem Medo, que está lá para os assinantes, né? E pode ser conferido lá o link com algumas informações oficiais do site do programa de gás natural da Ucrânia, assim como também tem ali acesso à matéria que da consultoria energética Wood Mackenzie, que fala exatamente sobre esse potencial da Ucrânia para abastecer e resolver o problema do armazenamento de gás da Europa, né? Eu estava vendo recentemente uma outra notícia falando que a Alemanha levaria aí mais umas décadas para resolver o problema de perder o gás russo. Evidentemente que alguns estrategistas aí pró-Rússia, né, que existem em todos os países europeus, eles precisam de uma parceria, de manter a parceria entre a Rússia e a Alemanha, né, porque isso consagraria a Rússia a um espaço maior de poder na Europa. Então essas questões são muito interessantes e, em geral, é muito engraçado quando a gente vê algumas análises que focam justamente nas justificativas propagandísticas da Rússia, né? E deixam de lado essas questões aqui. Essas mesmas pessoas talvez achem que não, mas o Putin não vai estar querendo só pensando nos gasodutos,
na possibilidade de... Não, ele não quer usar esses negócios, tanto que ele está destruindo. Se sobrar alguma coisa, ele usa, mas o que ele quer é destruir para que a Europa não utilize, para que a Ucrânia não utilize primeiramente e para que a Europa não utilize. Então, quando eles chamam os ucranianos de neonazistas, né, que é claro que existem lá grupos que parece que ostentam a suástica e tal, embora seja um costume, não esse, mas alguns costumes de militares, grupos militares que vivem em guerra, é comum, por exemplo, utilizar símbolos às vezes meio demoníacos, meio assim, no sentido de atemorizar o adversário, né? Caveira, coisas são símbolos para atemorizar o adversário. Então pode ser que eles utilizem isso justamente para irritar os russos que lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra. Não posso provar nada disso, mas pelo que eu tenho visto, né, a presença da suástica ali me pareceu mais uma coisa de grupo militar mesmo, né? Como se fosse uma caveira, uma arma, uma coisa assim meio assustadora. Mas a gente não duvida também que haja, assim como existe neonazismo em toda a Europa. E, por outro lado, em outros pontos da Europa, a própria ideologia russa também se vale desse pessoal, né? Se vale de neonazistas. Porque, como eu falei antigamente aí, quando teve aquela questão aí já é antigamente, né, quando teve a questão do monarca, né, eu falei, esse pessoal, esse negócio de proibição do nazismo, né, de fato é uma bobagem, porque na verdade, não que seja, deve ser permitido, mas veja o seguinte, existe uma proibição que é meramente dos símbolos, na verdade. Porque se você tiver uma ideologia idêntica ao nazismo, mas se você não utiliza nenhum símbolo lá associado à Segunda Guerra Mundial, você pode defender vacinação experimental, você pode defender lockdown por questões sanitárias. O nazismo também fazia isso. Você pode defender aborto, né? E você pode defender aborto de deficientes. O Brasil é permitido, inclusive, o aborto para anencéfalos. Então tem uma série de questões que o nazismo, que o mundo moderno herdou do nazismo, né? Enquanto que na Europa a gente sabe que os grupos de direita, diferente do Brasil, a direita, os conservadores e até alguns cristãos, existem alguns grupos que são um pouco saudosos aí do nazismo, por incrível que pareça. Talvez do seu antiliberalismo, né? O nazismo também era antiliberal. Assim como a ideologia eurasiana da atual Rússia. E essa ideologia que está se espalhando pela Europa, ela obviamente tem que se valer de grupos antissemitas, né, racistas, assim como se vale também de grupos cristãos que não são nazistas, né? Mas o neofascismo é um dos instrumentos aí de manejo da juventude europeia, assim como também tem no Brasil. Então, quer dizer, você vai procurar, por exemplo, no Brasil, aquele pessoal carecas do ABC, esse pessoal, todo mundo está lendo o Alexander Dugin. Tá todo mundo achando muito interessante o que a Rússia está fazendo. Tá todo mundo lá com o seu símbolozinho Z nas suas redes sociais. Então, quer dizer, então como é que eles acusam os ucranianos de serem nazistas, né? Em que sentido isso é ruim para eles? Se fossem realmente nazistas, eles estavam com o Dugin. O que acontece é que eles são talvez um tipo de neonazismo ali que é minoritário, né? E que é muito fácil você entrar em qualquer lugar, encontrar neonazistas e dizer que eles são um problema e justificar então a invasão. Poderia ser feito isso com Santa Catarina, né? Dizer que tem grupos, células neonazistas ali, então vamos acabar com isso. Não foi feito isso durante a pandemia, quando tentaram, aliás, durante o governo Bolsonaro, quando disseram que houve um crescimento de grupos neonazistas. Aí você vai ver o trabalho acadêmico feito com base nisso, não houve um aumento. O que aconteceu foi que eles juntaram todos os grupos neonazistas que já existiam e acrescentaram aqueles grupos conservadores de direita que não tem nada a ver com o nazismo. E disseram, houve um aumento, e aí simplesmente porque, pelo critério utilizado pela pesquisa, cabiam todos eles juntos. Dava para juntar. Grupos de direita, pronto. Agora, quem disse que o nazismo é de direita? Né? Profundamente revolucionário. Então existe um problema aí de entendimento do que é revolucionário e o que é conservador, que são duas coisas opostas, pelo menos no sentido ocidental do termo. Então é isso, pessoal. Vejam que interessante, os interesses do Putin são bem menos nobres do que aqueles que os seus apoiadores gostam de alardear aqui no Brasil, no Ocidente, etc., né? De cruzada moral ou de salvar o mundo de uma nova pandemia. Então,
parece que o interesse da Rússia atualmente, quando fala em desnazificação, é uma espécie de desucranização da Europa, né? Quer dizer, destruir realmente, reduzir a Ucrânia a nada, né? Quando a gente sabe que eles sabem que não vai ser possível fazer isso, então eles fazem o máximo possível para depois colher o seu objetivo secundário, que provavelmente vai ser a anexação a região leste ali da Ucrânia, que foram aquelas duas províncias que se separaram logo no início do conflito. Pelo que dizem os estrategistas aí da própria Rússia, eles trabalham com essas duas hipóteses, né? A tomada completa da Ucrânia ou desses territórios. Certo, pessoal? Então é isso. Até mais.